É muito modesto mesmo, né? Eu sempre falo, futebol é um lugar que você aprende a ser humilde, né? E ali eu aprendo a ser humilde. Exatamente, exatamente. Muito bom. Bom, vamos começar, cara. Eu quero primeiro saber, pedir para você contar um pouquinho da sua história, de como foi a sua trajetória cristã, né? Como se você sempre veio do berço cristão ou você se converteu depois de um tempo? Como que foi? Então, hoje eu tenho 34 anos, né? Eu não nasci num berço evangélico, cristão. Muito pelo contrário, fui criado num subúrbio, ali em Cascadura, Madureira, cresci naquela área ali, sou criado ali, 21 anos morando lá. Aí fui morar em Brasília, trabalho, eu servi o Corpo de Fuzileiros Navais, fui servir lá. Meus pais, nesse ínter, eles vieram morar no Recreio. Aí eu fiquei lá alguns anos, quando eu voltei, meus pais estavam morando aqui. Foi lá em Brasília, onde eu já estava vivendo a vida bem doida mesmo. Eu já fumava maconha desde 16 anos, e lá essas coisas, o contato com outras drogas também foi muito visceral, e o álcool principalmente foi muito assim, latente. Mas foi lá também onde eu sempre digo, eu cheguei no fundo do poço. Aí quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Aí foi onde o Senhor me resgatou, e eu num culto, né, dentro do quartel, tinha um culto toda quinta-feira, na hora do almoço ali, o almoço é bem estendido, né, de 11h30 até 1h. Aí nesse intervalo, nas quintas-feiras, de tanto insistir um amigo lá, eu fui. E aí eu aceitei Jesus, né? Pela primeira vez. Porque eu aceitei Jesus várias vezes depois. Aceitou de verdade. Eu aceitei de verdade. É aquela coisa de cai, levanta, né, no processo. Aí a semente ficou, comecei a ir para a igreja, acabei me afastando naquele processo lá, só que ficou uma semente. Aí eu voltei, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, meus pais estavam morando aqui no Recreio, eu procurei uma igreja família, e foi onde eu encontrei a minha antiga igreja, que era a Assembleia de Deus, Ministério da Colheita. Pastor Gemilson, grande homem de Deus, me acolheu ali, nessa família. Aí como eu disse, eu não vim de uma família cristã, meus pais eram kardecistas, e todo esse meu testemunho foi mudando, né? Meu estilo de vida foi mudando. Processo, né? Foi um processo, né? E aí já não saía mais todo final de semana, ficava 2, 3 dias fora, já não tinha uma rotatividade de mulheres na minha casa, acompanhadas por mim, que meus pais eram bem liberais. Isso foi mudando, as minhas amizades foram mudando, fui me aproximando de pessoas que estavam querendo viver algo melhor. E nisso eu acho que meu testemunho foi também gerando fome nos meus pais, e eu ia para a igreja, tô indo e tal. Mas se eu só voltar um pouquinho, que eu sempre conto isso, um dia eu indo para a praia, voltando, eu falei assim, eu quero voltar uma igreja família. Aí voltando da praia, né, tava ali na bicicleta, tava escurecendo, e aí foi quando as luzes vão se acendendo, né, da rua, né? É normal, não foi nada sobrenatural, não. Foi algo natural, mas eu vi o sobrenatural no natural. Que eu passei em frente a essa igreja que eu nunca tinha visto, na rua onde eu morava, com meus pais aqui na estrada do Pontal, no Recreio. Aí acendeu o letreiro e eu vi, culto da família, sexta-feira. Era umas 6h, 15 para as 6 por aí, o culto era às 8. Falei, eu vou nessa igreja. Aí cheguei em casa, troquei de roupa. Era pra ser. Aí fui, peguei a Kombi, fui pra igreja. Kombizinha. De Kombi, isso foi em 2012. Pô, é bom demais, cara. Caramba. Isso foi em 2012, e aí, cara, lá eu fui abraçado, fui transformado, e aí Deus foi me tratando, né? E aí, nesse caminho, nessa mudança, meus pais começaram a caminhar junto também. Eles iam sexta-feira pro centro kardecista, e no domingo eu comigo pra igreja. Caramba. Tô indo, vou tomar banho, que aí hoje eu vou, hoje eu não vou. E aí nesse caminho, legal, né, Deus foi alcançando meus pais, consegui batizá-los. Né. Nossa, cara. Em 2017 o Senhor me levou pra Atitude, onde eu tô hoje, né? Foi Ele que abriu nem foi uma porta, foi uma janela. Né, e tenho crescido bastante lá, mas sou muito grato pelo processo de onde Deus me resgatou e cuidou de mim nessa primeira fase da minha vida, que foi hoje é a Igreja do Pontal, né? Meus pais estão lá, meu pai é quase diácono já, consagrado, tá lá, seja sério, minha mãe tá lá também, super envolvidos. Então esse é um pouco do meu testemunho, assim, desse início, né? Tive contato muito cedo com a droga. Desde a sua conversão lá em Brasília até aqui? Cara, em Brasília foi 2010, 2011, por aí. Então tem uns 10, 12 anos aí que eu tô nessa caminhada. Legal. Desde 2022, 23 anos, mais ou menos. Uma pegada forte. Legal. Foi um pouco mais depois do Juim, né? Eu me converti com 18 anos. Sim, a minha conversão foi bem
foi bem diferente. Porque eu não tava... Eu ia pra igreja, na verdade, através de um convite de um amigo meu, provavelmente ele tá assistindo aí. Ele me convidou para ir na igreja, aí eu tinha o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. Comecei a ir na igreja, só que a primeira vez que eu fui na igreja, era uma igreja ponte de adolescente. Era uma igreja totalmente jovial, tinha muitos jovens. E aí eu, saía, gostava de sair, curtir, ir pra balada, e aí queria ficar com as garotas e tal. Quando chegava lá, muita garota. Eu falei, ih, aqui, pra que eu vou sair? Vou ficar aqui. Raimundo, né? Não, eu fiquei 3 anos assim, cara. Eu saía, no final de semana eu saía no sábado, passava de madrugada, chegava em casa, comia, tomava um café, tomava um banho e ia pra igreja depois. Isso aconteceu muito comigo também. Saía sábado à noite, ia pra Lapa, domingo tava na escola bíblica dominical. Meio saqueado, mas eu tava ali, que eu sabia que eu precisava de algo. Tu era mais hardcore, né? Eu precisava de algo. Eu tava assim, mano. Era um negócio mais trash. Eu ia pro Olimpo, eu via show, caralho. E aí eu fiquei nesse tempo, nesse processo. E, cara, minha conversão foi um baque que eu tomei. Um baque assim, mas foi bem positivamente, né? Eu fiz a minha festa de 18 anos. Foi um festão. Como eu não era da igreja, né? Não tinha me convertido nem nada, eu só ia por ir. Então eu fui pra igreja, fiquei lá nesse tempo. E aí eu saía fazendo amizade, conhecendo todo mundo. E aí, minha festa de 18 anos, eu chamei todo mundo da igreja pra ir na minha festa. Fora teus amigos que não eram. Fora meus amigos que não eram. Cheguei lá, era na quinta-feira. Cara, foi muita gente, foi todo mundo. E aí, bebida, tudo à vontade, né? Não era da igreja, então... Bebendo, cara, mas todo mundo começou a beberam, que não sei o que, dançaram. E aí, passou, assim, acabou a festa na quinta, fizemos o pós-festa na sexta, no sábado... E foi na outra semana, continuamos fazendo, ficamos direto, toda semana, todo final de semana a gente fazendo. Todo mundo da igreja começou a sair, cara, os adolescentes começaram desviando todo mundo. Começando a se desviar. O ponto de tirar a pessoa da igreja. Eu tirei todo mundo da igreja, misericórdia. Aí todo mundo começou a sair da igreja e ir lá saindo. Aí, e eu continuava, né? Porque eu não tava indo por ir, porque eu gostava de ir na igreja e tal, mas... não tinha compromisso nenhum, então eu continuava indo, mas quem era firme, quem estava lá firme, saiu todo mundo e ninguém voltava. Né? E aí chegou um líder dos adolescentes lá, me chamou no canto para conversar, Anderson até faleceu, me sentou do meu lado e falou, cara, eu queria conversar contigo. Eu, não, tudo bem, já tinha feito 18 anos, ele, que lá no processo dos adolescentes, acabar de 18 anos, você tinha que descer pro tempo, que tinha um pé de anexo, né? Ele, eu queria conversar com você é um cara muito extrovertido, muito gente boa, todo mundo te conhece, todo mundo gosta de você, gosta de estar perto de você influencia muita gente. Só que, infelizmente, você tem influenciado as pessoas, não pro lado bom, mas pro lado negativo. A tua influência, tá utilizando a sua influência para afastar as pessoas da igreja. Cara, quando ele falou que foi como uma faca no coração, cara. Nossa, eu comecei a chorar, Porque eu caí em si, né? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo, cara? Você tinha consciência do que tava fazendo, eu não tinha consciência, porque pra mim era normal, porque eu vivia essa vida. Então pra mim era normal sair, zoar, e depois de ir na igreja, era normal. Então eu não tinha essa consciência. E aí quando ele falou aqui comigo, eu fiquei desesperado. Não é possível, cara, não é possível isso acontecendo comigo. E aí foi a partir desse momento que comecei a me converter. Eu falei, cara, eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente. E acabou que depois disso, quando eu me converti realmente, eu comecei a fazer uns cultozinhos, né? Tipo célula lá em casa. E aí eu fazia um churrasco, chamei a galera geral. Resgatando as ovelhas afastadas, né? Usei a mesma estratégia, um churrasquinho, coisa agora pode fazer festa toda sexta-feira de boa. Já abundou o pecado, super abundou a graça. Cara, mas graças a Deus, assim, todo mundo voltou, todo mundo começou a... E foi a bênção que Deus me usou através dessa estratégia para abençoar outras vidas. Tinha um casal, uma das jovens, os pais dela eram pastores e se afastaram da igreja por uns problemas. E, a gente foi fazer essa reunião na casa dela, cara. Os pais dela se voltaram para Jesus, aceitaram ele. Tipo assim, se entregaram, ver eles, assim, já senhores, já chorando, cara, ajoelhado. E, a gente me senti muito bem mesmo. Então, foi assim, foi bem conturbada a minha conversão, mas foi bem assim. Bem loucura. A minha é um pouco bem mais tranquila, né? Eu sou, na verdade, obreiano, né? Criado na Assembleia, meus pais sempre foram evangélicos, né?
E, assim, nunca tive tanto contato, assim, como vocês tiveram, de curtir, sei lá. Até era meio Raimundo. Cheguei na fase ali dos 13, 14, comecei a querer namorar na igreja. Na época, pô, não sei se tem até hoje, não sei, não sou mais da Assembleia, não sei como é que é. Visitar as igrejas, né? Tinha que ir lá, vamos pra igreja tal. Aí vamos embora. Imagina pra igreja pra ver menino. Network, né? Network. Conhecer as menininhas. Naquela época, assim, pô, não tinha o que tem hoje, tanta tecnologia, não tinha um WhatsApp. Falava assim, pô, me passa teu MSN pra eu te conhecer melhor. E era mais isso, entendeu? Eu não tinha tanto contato, porque, tipo assim, a minha família sempre foi muito... Mas assim, não é ser fechada, né? Mas como eu nasci no meio cristão, eu não tive muito, amigos que fossem fora da igreja. Até tive colega de escola fora disso, mas nunca cheguei a me desviar. Fui muito Raimundo, isso é verdade. Tava na igreja, tava mais Deus, focava no coração. Pô, já, o Espírito Santo, né? Pô, já, tu tá errado, cara. Não dá pra tu tá fazendo isso. E eu era, não, dá pra chegar até ali. Demora que Jesus me puxou. Mostrou a verdade. Sempre assim, tem uma hora, sempre. Eu acho que, assim, eu não cheguei a levantar a mão a ser Jesus. Eu acho que por dentro, assim, como eu já fui criado, assim, eu senti, falar, cara, é verdade, é hora de eu mudar, é hora de ter uma só identidade. Porque eu era, por exemplo, eu conheci o Yuri, pô, já era loucão. Conheci o Axel, pô, já tranquilo. Pô, assim, eu era várias personalidades, mas na hora de decidir... Se adaptava cada Na hora um de decidir, falar, irmão, se eu sou brincalhão, se eu sou zoeira, se eu sou extrovertido, eu vou ser assim dentro da igreja, em qualquer lugar que eu vou ser. E ponto final. E minha vida foi muito mais tranquila do que de vocês. Eu gosto de ouvir a experiência mais de vocês aí. A pessoa que tira as pessoas da igreja aqui do meu lado, agora é diferente. Agora... Toda sexta-feira vai ter coisa na casa dele pra trazer o pessoal de volta. Curso de libertação. Curso de libertação. Mas é bênção. Você contando aí, eu lembrei de um processo que eu tive também em 2016, né? Porque nesse processo mesmo de conversão, né? As coisas vão acontecendo. Essa igreja era bem tradicional, então, para batizar tinha que estar ali. Sim, assistir até os cursos. Tudo. Curso. Aí, em 2014, eu vi todos os meus amigos batizando. Eu fiquei malzão, falei, cara, eu quero me batizar. Aí eu falei, não vou perder, 2015 eu vou me batizar. Aí eu conversei com o pastor, eu quero me batizar e tal. Então, meu filho, é isso aí. Então, segue o caminhozinho certinho. Aí, em 2015, eu me batizei. Ele fez um batismo, sempre era no final do ano. Aí, ele fez um batismo em abril. Eu me batizei dia 4 de abril de 2015. E aí, só que eu tava com os sonhos meus de propósito. Tava estudando, fiz a prova pra Polícia Militar. E a minha ideia era essa, entrar pra Polícia Militar. Já tava fazendo a faculdade ali de Direito. E eu tinha colocado todas as minhas expectativas nesse concurso, que profissionalmente vou virar e daqui a pouco eu vou crescendo e as coisas vão acontecendo. Eu passo esse concurso, depois passo para outro, Polícia Civil, Federal, minha ideia era essa. Um dia chegar delegado, antes dos 40 anos ser delegado. Então, só que nesse caminho eu passei em todas as etapas, na última etapa, que era o exame de vista, eu fui reprovado. Caraca, era teu sonho, né? Era o meu sonho. E ali eu fiquei mal, fiquei tipo num processo depressivo bem profundo ali durante uns 6 meses. E eu questionando Deus, não entendendo. Só que um dia eu na sala da minha casa, na casa dos meus pais hoje, eu ajoelhado ali numa tarde, sei lá, de sábado, sexta-feira, foi uma sexta-feira. Eu comecei a falar com Deus e ajoelhei, comecei a orar e ali o Espírito Santo me visitou, sabe? Foi um Pentecoste que eu vivi ali. Eu tinha me batizado, mas estava nesse processo de conhecer Jesus realmente de fato, né? A pessoa de Jesus, me relacionar com Ele, não só ir à igreja. E ali, o meu sonho, o meu propósito, Deus, eu até brinco, foi como Paulo caindo do cavalo. Ali foi onde eu caí do cavalo. E ali o Senhor me tratou, e quando eu levantei, estava de noite, eu falei, vou para a igreja. Eu fui para a igreja, o sermão foi tudo para mim. Aí eu falei uma frase para Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos, nem o meu propósito. Eu quero viver os seus sonhos e os seus propósitos para a minha vida. Eu não sei como isso vai acontecer, só que eu não tenho forças. Eu não consegui levantar da cama, aquele processo depressivo mesmo. Né? E eu falei, mas que o Senhor me carregue. Aí o pastor pregou a mensagem toda em cima disso. Aí no final, ele foi fazer uma aplicação da mensagem. Aí ele chamou um evangelista e um diácono, aí me chamou. Aí Do nada? Do nada, foi pra, tipo assim, eu era pastor William, um homem de Deus, assim, meu amigão. Aí, como eu tinha intimidade com ele, ele falou, vou chamar o Yuri aqui. Ele também é um homem muito espiritual, um profeta, eu creio que Deus usou ele intencionalmente também. Que ele falou, Deus faz assim com a gente, quando a gente não tem mais força para caminhar, aí mandou o diácono e o evangelista fazer a cadeirinha assim, aí ele senta, Yuri, aí Deus carrega a gente, aí começou a profetizar na minha vida. Aí eu caí ali já chorando, e foi ali que
uma chave virou em mim, assim, sabe? Eu falei, que é isso, eu vou ser radical, não vou mais negociar, porque de vez em quando eu ainda negociava, sabe? Em áreas sensíveis da minha vida. O sexo fora do casamento, a questão da maconha, que era muito difícil, eu ficava 6 meses sem fumar, e depois eu tava num churrasquinho com os amigos na casa de um amigo, aí passava uma vez, não, 2 não, 5 não, mas na 10ª já, não tinha força. E aí eu tava nesse cai e levanta, né? Cai e levanta, e eu já não aguentava mais ficar nesse cai e levanta. Aí precisou de Deus permitir isso acontecer, meus sonhos serem frustrados. Mas foi onde virou a chave. Aí veio o ano de 2017, onde eu fui radical com Deus. Aí o Senhor me ligou para a atitude, estou lá há 5 anos, e assim, minha vida tem sido transformada, né? Dia após dia. Né? Foi quando eu entendi o meu chamado, meu propósito, a minha identidade. E eu comecei a caminhar nessa direção. Falei, não, tem um propósito, Deus tem algo para minha vida. Então eu preciso buscar isso, conhecer mais disso, né? Buscar mais a Bíblia, buscar mais conhecimento, fazer um curso para entender melhor o que eu estou fazendo, o que Deus quer de mim. E Deus foi usando pessoas também para falar, pô, Yuri, você tem um chamado evangelístico. Já tinha um chamado para a rua, sempre gostei da rua, sempre fazia alguma coisa de resgatar as pessoas. Foi quando eu fui entendendo que isso não era só meu, era um ministério que Deus tinha também. Né? Eu fui entendendo Efésios, ali os 5 ministérios, onde eu me cabia para servir a obra e a igreja local. Né? Então, isso que é